Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de tia Christine Sharp. Tia Christine Sharp nasceu no dia 30 de junho de 2000 em Croydon, Londres, Reino Unido, filha de Stephen Carter e de Natalie Sharp. Eles se separaram pouco tempo depois da tia nascer. Ela teve uma infância bem normal e calma. Apesar da separação de seus pais, ela se dava bem com os dois e era também muito próxima de sua avó, a mãe da Natalie. A tia era bem alta, por isso sempre era notada quando ia em algum lugar. Ela era também muito divertida, confiante e fazia amigos muito fácil. Também ia muito bem na escola e sempre tirava notas altas. Quando a tia estava com 2 anos de idade, no ano de 2002, sua mãe, a Natalie, começou a namorar um homem de nome Stuart Hazel. Na época, ele tinha 27 anos de idade. Porém, esse relacionamento durou apenas algumas semanas. Depois, o Stuart começou a namorar a mãe da Natalie, a Christine Bicknell, de 53 anos de idade. Esse relacionamento, com o seu ex, mais a sua mãe, não deixou a Natalie chateada, porque ela e o Stuart, tinham ficado pouco tempo juntos e eles não se davam muito bem amorosamente. Já com a sua mãe, a história era diferente. O Stuart parecia ser bem mais feliz, parecia se dar bem melhor. Como eles então pareciam felizes, para Natalie estava tudo bem. Pouco tempo depois, o Stuart foi morar com a Christine, se tornando assim parte da família. A tia se relacionava muito bem com a sua avó e o Stuart. Depois de um tempo, ela até começou a chamar ele de avô. A mãe dela teve mais 2 filhos, tornando ela a irmã mais velha de 3 irmãos. A casa onde eles moravam não era muito grande. A tia gostava do seu próprio espaço. Por causa disso, ela passava a maior parte do seu tempo na casa da sua avó. Lá tinha mais espaço, tinha outros brinquedos como videogame, e aí ela podia ficar lá sozinha. Bom, não completamente sozinha, Eu digo sozinha, sem os seus irmãos dividindo os brinquedos. Ela ficava ou com o Stuart ou com a Christine. A Christine, inclusive, trabalhava de noite. Então, durante o dia, a maior parte do tempo, realmente a tia ficava sozinha com o Stuart. Mas isso não parecia nenhum problema. A jovem demonstrava gostar muito dele, chamando ele inclusive de avô. Os dois pareciam se dar muito bem. Eles jogavam videogame, faziam outras brincadeiras, faziam algumas comidas como pipoca, tomavam refrigerante e os dois se divertiam. No ano de 2008, o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia de que a Natalie estava usando entorpecentes em sua casa com seus filhos lá. O Conselho Tutelar então foi até a casa, conversou com ela e ficou por um tempo de olho na família. Tiveram até alguns amigos da família que disseram que eles eram um pouco diferentes, mas que eles nunca perceberam nenhum sinal de abuso ou negligência com as crianças. Por isso, depois de um tempo, o Conselho Tutelar acabou se afastando da família. No dia 1º de agosto de 2012, o Stuart mandou uma mensagem para a mãe da tia perguntando se ela poderia passar o fim de semana na casa dele. A Natalie não viu nenhum problema nisso, como isso já inclusive tinha acontecido outras vezes, então ela autorizou. A jovem ficou muito animada em passar o fim de semana na casa dos seus avós. A Christine iria trabalhar de noite, então a maior parte do tempo iriam ficar sozinhos na casa a tia e o Stuart. No dia seguinte, no dia 2 de agosto, a Natalie levou sua filha para se encontrar com o Stuart para eles comprarem comida para passarem o fim de semana. Nesse momento, mãe e filha se separam. No dia seguinte, a Natalie liga para a casa da sua mãe, para a casa do Stuart, para saber se estava tudo bem. Ele, inclusive, que atende e diz que estava tudo bem sim, inclusive dava para ouvir as risadas da tia no fundo. Ele diz que eles estavam jogando videogame e se divertindo muito. E então a Natalie não se preocupa e deixa eles jogarem videogame. No dia 3 de agosto, a avó da jovem, a Christine, volta do trabalho de manhã e
se preocupa porque sua neta não estava lá na casa deles. O Stuart diz para ela que a jovem tinha ido à cidade de Croydon, encontrar uma amiga em um shopping e comprar alguns sapatos, somente lembrando que nessa época a jovem tinha cerca de 12 anos de idade. Porém, a hora foi se passando e a tia não retornou para a casa da sua avó. Por volta das 18 horas daquele dia, a Christine liga para Natalie para saber se a sua neta tinha ido para lá ou tinha entrado em contato com ela. As duas então percebem que nenhuma delas tiveram contato com a tia o dia inteiro e então elas começam a se preocupar. Isso não era normal. A tia até saía algumas vezes sozinha, né? Mas ela sempre comunicava onde ia, o horário que ia voltar. Se ela fosse atrasar, ela também comunicava. Ela nunca tinha passado tanto tempo sem dar notícias tanto para sua mãe ou para sua avó. O Stuart e a Christine deram voltas no bairro onde eles moravam, pensando que às vezes a jovem poderia estar com alguma amiga brincando e só tinha esquecido de ligar para informar que iria se atrasar, porém não conseguiram encontrá-la. Dessa forma, por volta das 22 horas daquele dia, eles comunicam os policiais sobre o desaparecimento da tia. Os três foram até a delegacia para preencherem o formulário de desaparecimento. Claro que os policiais ficaram bem interessados no Stuart, porque ele era a última pessoa a ter visto a jovem. Ele disse para os policiais que naquele dia ele levantou, preparou o café da manhã, depois eles jogaram um pouco de videogame e por volta do meio-dia, a jovem saiu para encontrar uma amiga. Os policiais então começaram as investigações revistando a casa da Christine e do Stuart. Porém, nada suspeito foi encontrado. No dia seguinte, esse desaparecimento já estava passando em todos os noticiários da região. Imprimiram camisetas com a foto da tia, fizeram também cartazes, banners. Várias pessoas da região estavam ajudando nas buscas, porém nada foi encontrado que ajudasse a localizar a jovem. Os policiais receberam vários telefonemas de pessoas dizendo que tinham avistado a jovem. 55 avistamentos foram relatados. Essas pistas foram checadas, porém, infelizmente, nenhum desses avistamentos eram a tia. 80 policiais foram designados para fazerem as buscas. 800 horas de imagens de câmeras de vigilância foram coletadas das ruas aonde a jovem poderia ter passado, do ônibus que ela teria que pegar para ir até o shopping. Porém, nessas imagens, não apareceu a tia em nenhum momento. Sem nenhuma pista para seguir, os policiais decidem investigar novamente a casa da Christine. Só que dessa vez, eles levaram cães farejadores, porque eles poderiam farejar sangue, mesmo que tivesse sido limpo, que tivesse sido passado algum produto químico para retirar, mas novamente nada foi encontrado na casa. Desde o início das investigações, todos estavam considerando o Stuart como um suspeito. Ele teria sido a última pessoa que viu a jovem. E como não encontraram imagens dela nas câmeras de vigilância, todos começaram a acreditar que ele teria feito algum mal a ela dentro da casa. Para tentar tirar essa imagem negativa dele da cabeça das pessoas, no dia 9 de agosto, o Stuart deu uma entrevista a um programa de TV local. Lá ele negou ter feito qualquer mal contra a jovem e disse também que estava orando pelo retorno dela seguro. Assim que essa entrevista terminou, os policiais chamaram alguns especialistas em linguagem corporal para ver se o Stuart tinha falado a verdade ou se tinha realmente algo suspeito nele. Depois de analisarem para qual lado o Stuart olhava, se ele retraía os ombros, quantas vezes ele piscava, chegaram à conclusão de que ele não parecia uma pessoa que estava realmente preocupado com o desaparecimento da jovem. Parecia que ele estava somente tentando fazer as pessoas se comoverem com ele e acreditarem no que ele estava falando. Depois dessa análise, os policiais disseram a Christine que queriam analisar a casa dela novamente, pela terceira vez. No dia 10 de agosto de 2012, uma semana após o desaparecimento, o Stuart acordou pela manhã e logo em seguida saiu de sua casa para ir comprar um jornal.
Quando a Christine acordou, ela sentiu um cheiro muito forte, muito ruim. Ela então começou a vasculhar a casa para ver de onde esse cheiro vinha. Ela olhou na geladeira, no lixo, que ainda não tinha sido levado para fora, mas não encontrou o lugar de onde esse cheiro vinha. Nesse mesmo dia, um pouco mais tarde, a equipe forense chegou na casa para investigarem novamente. A Christine falou para eles sobre o cheiro que tinha percebido naquela manhã. A casa então foi evacuada para que a equipe pudesse investigar o foco desse cheiro. A equipe rastreou esse cheiro até o loft. Lá, infelizmente, o corpo da tia foi encontrado. Ele estava enrolado em um lençol dentro de uma bolsa preta. O corpo estava em estado avançado de decomposição. Na região, era época de calor e o corpo estava bem vedado. Por isso, ele acabou se decompondo mais rápido do que o normal. Tiveram que utilizar, inclusive, os registros dentários da tia para poderem fazer a confirmação do corpo. Também não foi possível identificar a causa da morte. Acredita-se que teria sido sufocamento. Assim que esse corpo foi encontrado, os policiais lançaram um comunicado de que estavam à procura do Stuart, porque ele tinha saído bem cedo nesse dia de casa para comprar o jornal. E até esse momento ele não tinha voltado. Como ele já tinha aparecido na TV, né, quando ele foi dar entrevista, né, para falar que era inocente, todos na região conheciam o rosto dele. E rapidamente os policiais receberam um telefonema dizendo que sabiam aonde ele estava. Então, naquela noite, o Stuart foi detido sob a suspeita de assassinato. Logo em seguida, a Christine também foi presa, suspeita de ter ajudado o Stuart a cometer esse crime. Depois de 2 dias, ela foi libertada sob fiança, pois não conseguiram evidências concretas de que ela realmente teve envolvimento nesse crime. Mesmo assim, ela ficou proibida por um tempo de ter contato com a sua filha, a Natalie, e seus netos. No dia que os policiais encontraram o corpo da jovem na casa do Stuart, também foi encontrado lá um cartão SD escondido no batente de uma porta. Esse cartão foi levado para a delegacia para poderem analisar o conteúdo dele. E todos ali na delegacia, quando descobrem o conteúdo desse cartão SD, ficam chocados. Nele tinham fotos de jovens com a aparência física bem semelhante com a da tia. Tinham também fotos da própria jovem. Uma dessas fotos, inclusive, tinha sido tirada depois que ela já estava sem vida. A partir daí, né, ficou claro para os policiais e para os investigadores que o Stuart tinha uma certa atração pela jovem, sua neta de consideração, que ele tinha ajudado a criar desde os 2 anos de idade. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre essas fotos, vocês conseguem encontrar na internet, eu também não vou colocar no vídeo, né, porque o intuito aqui não é chocar ninguém, é simplesmente passar para vocês o que aconteceu. Se vocês tiverem interesse, é só procurarem na internet que vocês encontram uma ou outra. Todas vocês não vão encontrar, mas vocês conseguem sim ter uma certa noção de como eram essas fotos. Em seu julgamento, o Stuart mudou sua história inicial. Ele disse que no dia 3 de agosto ele estava jogando videogame enquanto a tia caiu da escada. Ele estava embriagado, por isso não foi até ela ver se estava tudo bem. Ele continuou jogando até que caiu no sono. No dia seguinte, quando acordou, ele percebeu que a jovem ainda estava no chão ao pé da escada sem vida. Ele disse que se sentiu tão culpado por não ter ajudado ela que não teve coragem de contar à sua esposa nem à mãe da jovem o que realmente tinha acontecido. Ele então decidiu esconder o corpo e fingir que a jovem tinha saído de casa. Porém, para os policiais, a motivação do crime teria sido outra, de acordo com o cartão SD encontrado na casa dele. No dia 14 de maio de 2013, o Stuart se declarou culpado e foi condenado à prisão perpétua com uma pena mínima de 38 anos de prisão. A Christine não enfrentou nenhuma acusação. Foi realmente comprovado que ela não teve nada a ver com esse crime. O oficial encarregado por essa investigação pediu desculpas publicamente a Natalie,
a mãe da tia pela demora em encontrar o corpo da filha dela. Eles estiveram na casa onde o corpo estava escondido 3 vezes e apenas na última vez o corpo foi encontrado. As 2 primeiras vezes que eles estiveram na casa, absolutamente nada foi encontrado. Comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam desse caso. Um caso um pouco diferente, porque os policiais utilizaram uma técnica, né, que até hoje eu não tinha trago aqui para o canal, que foi a análise corporal do Stuart. Depois da entrevista que ele deu, né, tentando fazer com que as pessoas, né, parassem de acusá-lo, os policiais pegaram pessoas, né, que tinham esse conhecimento para analisar tudo, todas as expressões dele, para onde ele olhava, se ele movimentava o ombro, se ele mexia a cabeça, tudo foi analisado. E aí, a partir daí, eles realmente tiveram uma certa confirmação de que o Stuart tinha mais envolvimento ali, né? Ele não era totalmente inocente. E foi assim, né, com essa suspeita, né, no Stuart, que os policiais foram investigar novamente a casa da Christine. É um caso onde também teve erro policial, né? Teve erro de investigação. Os policiais poderiam ter feito uma investigação na casa do Stuart um pouco melhor, um pouco mais meticulosa, né, para poderem ter encontrado o corpo da primeira vez que a casa foi investigada. Bom, apesar disso, os policiais assumiram o erro, pediram desculpa para a família e agora, né, eles provavelmente trabalham de uma outra forma, onde eles têm um outro foco e muito provavelmente, né, investigam mais a fundo para que esses erros não possam voltar a acontecer. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!